Senhor Jesus, estamos aqui nessa noite, Senhor, com esse propósito, Pai, de renovar nossas forças, Senhor, pois certamente todos nós estamos abatidos, cansados, talvez alguns estão mais abatidos que outros, talvez alguns estão andando nos vales, outros estão nas montanhas, Pai. Cada um de nós, Senhor, temos as nossas estações da nossa vida, Senhor. Talvez algum está vivendo no inverno, Pai, onde tudo está seco na sua vida. Mas isso é só aparência, Pai, porque lá na alma do eleito ainda há uma esperança viva, Pai. Como Abraão ainda tinha aquela certeza de que ele teria o filho prometido, Pai. E nós sabemos que o filho prometido virá num desses dias, Pai. Deus eterno, venha nos ajudar, Senhor. Talvez alguns estão, Senhor, no outono, onde está secando, Senhor, as suas forças, Pai. Talvez alguns estão na primavera, estão tendo um tempo de ressurgimento das forças, têm passado por um inverno e estão vendo suas vidas brotar espiritualmente. Talvez alguns estão no verão, Senhor, produzindo já os frutos, Pai. Mas Tu conheces, Senhor, todas as nossas necessidades, Pai. E estamos certos, Senhor, que se Tu nos tratar conforme as nossas obras, Senhor, de justiça, nenhum de nós subsistirá. Mas queremos, Senhor, ser tratados pela misericórdia de Deus. Não queremos, Senhor, a Tua justiça, queremos a misericórdia, Pai. Perdoa os meus pecados, os nossos pecados, Senhor, a nossa incredulidade, a nossa murmuração, a nossa falta, Senhor, contigo, Senhor. E, ó Deus, olha-nos com olhar de amor e misericórdia nessa noite. Como a galinha junta seus pintainhos, que Tu possa nos ajuntar debaixo das Tuas asas nessa noite e que possamos sentir o calor do Espírito Santo enquanto ouvimos Tua palavra, Pai, e enquanto elevamos nosso clamor diante do trono da graça nessa noite, que resposta possa vir, Senhor, que não sejam orações em vãs, Pai, mas que, Tu possa atentar para esse pequeno lugar nessa noite, Pai, que tem sido consagrado como um lugar de adoração, onde o Senhor tem a liberdade para falar conosco, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Boa noite, irmãos. O Senhor Jesus seja conosco enquanto abrimos a Bíblia para ler em 1 Pedro, capítulo 4. Vamos ler do verso 1 em diante. 1 Pedro, capítulo 4. Também os irmãos que estão nos ouvindo pela internet estão convidados a acompanhar conosco 1 Pedro, capítulo 4, verso 1. Vamos falar nessa noite, antes de orar uns minutos, sobre vivendo segundo a vontade de Deus. Como diz o apóstolo Pedro: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Amém. Podeis assentar. Vamos meditar um pouco sobre
essas escrituras e um pensamento para meditarmos, vivendo segundo a vontade de Deus. Nós sabemos que Deus teve uma vontade para o homem. Deus teve um plano para o homem. E se Ele teve um plano para o homem, e Ele sendo um Deus imutável que não muda, então, todavia, ainda hoje, Ele tem um plano para o homem. Amém. Ele ainda tem uma vontade para o homem. Ele ainda tem um caminho para o homem. Porque Deus não ia pôr o homem aqui e simplesmente deixá-lo à sorte. Mas esse Deus, quando Ele pôs o homem aqui, Ele já tinha um plano certo do que Ele queria que o homem fosse. E esse plano que Ele tinha em mente é que o homem fosse um ser submisso à sua vontade, à vontade dEle. Que o homem, embora tenha sido colocado numa condição de livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal, mas todavia Deus, a sua vontade perfeita, era que o homem se sujeitasse ao plano que Ele tinha para o homem. E nesse plano consistia em obedecer o que Deus havia planejado para o homem. Porque esse Deus que, sendo Ele tão grande e infinito, e o Criador do céu e da terra, e um Deus que nós não temos como imaginar, não tem como, se o homem começar a tentar entender a Deus, ele vai para um manicômio, fica louco e não sai de lá. Quer ver como ele fica? Você vai querer entender como que Deus surgiu, você fica louco, você vai ao manicômio e nunca mais vai saber. É um mistério que não podemos entender. Como é que esse Deus que existe de si mesmo? Então, não tem como o homem entender a Deus na sua mente natural. Mas vendo quão grande Ele é, um ser que existe de si mesmo, resumiu-se nisso. Eu, Elá, Elohim, no princípio, criou o céu e a terra. O ser existente de si mesmo, autoexistente. Então, esse ser autoexistente tinha que ter uma vontade, ou tinha que ter pensamentos que eram perfeitos. Ele tinha pensamentos que eram realmente, se o homem vivesse por aquilo, era simplesmente a perfeição, era simplesmente viver sem nunca ter problema. Porque esse Deus é tão grande como nós não podemos imaginar o que Ele é. Mas Ele tinha uma vontade. E embora Ele tivesse uma vontade, Ele também queria que o homem fizesse uma escolha pela sua vontade também. Ele tinha a vontade dele, mas Ele, em sua soberania, queria que o homem escolhesse a vontade dele pela sua própria vontade. Ele queria que o homem escolhesse a vontade que ele tinha, mas que o homem fizesse a escolha pela vontade do próprio homem. Isso é o que Ele planejou. E como diz o apóstolo São Paulo, quem pode ensinar a Deus? Nós simplesmente temos que nos submeter a nossa mente tão finita como um grão de feijão a esse grande Deus que enche os céus e a terra, que simplesmente é autoexistente de si mesmo, que simplesmente nunca precisou aprender nada, que simplesmente tudo o que Ele pensou era perfeito, tudo o que Deus pensou é perfeito. Por isso é que tudo o que aconteceu nessa terra, tudo o que acontecerá, tudo isso nunca está fora do plano de Deus, porque Deus não é um Deus de desilusão, Deus não é um Deus que faz as coisas e simplesmente sem saber aonde elas iriam dar. Deus sabia desde o princípio que o mundo ia dar no que deu, nos dias antes de Noé, que o mundo ia chegar nos nossos dias como tem chegado. Deus sabia de tudo isso, e Ele sabe tudo isso, mas dentro de tudo isso, Ele elaborou um plano para que os homens, as pessoas que desejassem servir a Ele, pudessem encontrar esse plano que Ele predestinou. Foi por isso que Jesus disse: vocês não podem servir a dois senhores, ou vocês vão agradar um,
e desagradar o outro, e vice-versa. Porque Jesus estava dizendo, em outras palavras, que Deus tinha um plano, e que nós deveríamos fazer a vontade de Deus, seguindo aquele plano. E então, a grande questão é que o homem poder obter esse plano de Deus, ou poder chegar ao conhecimento desse plano, ao entendimento desse plano. E como isso não é revelado pelo intelecto, como isso não é revelado, como diz o apóstolo São Paulo, nem para quem quer, nem para quem corre, mas simplesmente para quem Deus se compadece. Então nisso tira toda a possibilidade humana de alguma vez entender a Deus, de alguma vez conhecer o plano de Deus. Então isso mostra que não há nada para que o homem possa se gloriar, como diz a Bíblia. O homem não pode se gloriar de nada. O homem simplesmente, ele é um ser que ele simplesmente está aqui dependendo inteiramente da vontade de Deus para a sua vida. Se Deus não cruzar o caminho do homem, então aquele homem nunca vai conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então isso resume numa coisa, irmãos: se nós algum dia chegarmos ao céu, se nós algum dia alcançarmos a vida eterna, isso então está muito... isso é tão evidente que não depende nada de nós. No outro sentido, depende de você. Mas num primeiro plano, depende de Deus. Primeiro plano é Deus que olha para o homem e cruza o seu caminho e dá uma oportunidade para o homem. E aí sim, o segundo plano está em esse homem aceitar essa oportunidade que Deus lhe dá. Mas primeiro, Deus tem que pensar em você. Primeiro, Deus tem que pensar em mim. Se Deus nunca pensou em mim e nunca pensou em você, você nunca vai conhecer o plano dele. Mas se ele pensou em você, então você tem a oportunidade de conhecer o seu plano. Ainda que ele pensou em muitos, e muitos conheceram o seu plano por um tempo. Mas chegou um tempo que muitos, que mesmo conhecendo o seu plano, ainda tiveram seus nomes riscados do livro da vida. Então, isso mostra que Deus tem uma vontade, e Ele submete a sua vontade à vontade do homem também. Não é verdade? Deus tem uma vontade, e a vontade dele é que todos possam chegar à salvação. A vontade dele é que quando ele chame um homem, aquele homem nunca retroceda para trás. A vontade dele é que todos os que saíram do Egito entrassem na terra prometida. Era a vontade de Deus, mas ele submeteu a sua vontade para que o povo pudesse ter direito de fazer a escolha deles e então escolher ou não a vontade de Deus. Então, esse plano de Deus, ele é um plano perfeito, e ele coloca diante de nós esta oportunidade. Por isso o irmão Brana diz nessa mensagem, um homem correndo da presença do Senhor. Ele diz: agora muitas pessoas concordam, muitas pessoas dizem que é certo, a Bíblia é certa, a mensagem é certa, o que o profeta disse é certo. Isso é uma grande coisa, quando uma pessoa pode dizer isso. Mas isso não é tudo. Diz o irmão Brana: se eu fosse um jovem e estivesse procurando uma esposa para me casar, e aqui se encontrasse uma moça que satisfizesse todo o requisito que eu achasse ser necessário para formar uma mulher. Ora, moralmente ela fosse uma rainha e amável, uma boa personalidade, uma cristã, tudo o que eu pudesse pensar para torná-la uma esposa para mim. Todas as qualificações que eu imaginasse, ela tinha. Não importa o quanto eu dissesse ela ser perfeita, que ela fosse perfeitamente certa, ela não seria minha até eu aceitá-la e a responsabilidade dela ser minha esposa. E é a mesma coisa com a mensagem. Você pode dizer, ela é certa, ou isto, ou aquilo mais. E diga,
concordo com ela, creio que ela é a verdade, mas você tem que aceitá-la, e ela tem que tornar-se parte de você, e você parte dela, então ela é sua. Amém. Assim é no casamento, assim é no natural, mas assim é no espiritual. Não importa quanto diga que a moça é uma boa moça, mas se você não casar-se com ela, ela vai continuar sendo aquela moça, mas nunca vai ser a sua esposa. E assim é na vida espiritual, assim é a palavra de Deus, assim é fazer a vontade de Deus. Não importa quanto você diga que é a verdade, a mensagem é a verdade, a mensagem é a verdade. Milhões e milhões de pessoas dizem isso ao redor do mundo, que a mensagem é a verdade. Mas a questão é, você está se tornando parte da mensagem? A mensagem está se tornando parte de você? É isso que Deus está olhando agora. Deus está olhando agora num prisma, que Ele está olhando para que as sementes agora que estão chegando à maturidade. É para isso que Deus está olhando agora. Deus não está olhando mais para a casca, Deus não está olhando mais para o talo, Deus não está olhando mais para aquilo que ficou para trás. Deus está agora apressado com a sua obra. Ele quer ver realmente um povo que está disposto a chegar a uma união realmente espiritual com Ele, com a palavra, e se tornar um com Ele para fazer a sua vontade. Então isso é o que Deus quer para a hora. Qual é o plano de Deus hoje? O plano de Deus hoje é amadurecer a semente eleita, é fazer esse povo que tem saído chegar à maturidade, chegar à estatura de um varão perfeito. Esta é a vontade de Deus para a hora que nós estamos vivendo, porque já é um tempo que a semeadura quase que já foi toda realizada, os peixes quase que acabaram no lago. Agora é Deus tratar com aqueles que têm saído para chegar à maturidade. Amém. E uma coisa é verdade, irmão, aqueles que saem são os que mais dão trabalho para Deus. Nós que saímos somos os que mais damos trabalho para Deus, para que Deus possa lapidar a nós até Ele poder nos aprontar para chegar à estatura de um varão perfeito. Às vezes eu penso como Deus deve ter trabalho comigo. Deus olha nós e vê nós cometendo coisas que às vezes Ele pensa, você não deveria fazer isso, você deveria ter paciência, deveria ter temperança, você deveria saber perdoar, você deveria saber tolerar, você deveria saber agir, você deveria saber ceder os seus direitos. Deus olha às vezes isso e o que Ele pensa de mim? O que Ele pensa de você? Oh, como nós damos trabalho para Deus. Não é à toa que a Bíblia diz que Deus um dia se irou tanto com aquela nação que Ele tinha tirado, com mão forte, com sinais, com profeta, com coluna de fogo, com a nuvem, igual hoje, nesse tempo que estamos vivendo. Mas Deus se irou tanto que Ele disse, eu jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Veja, Deus se ira então. Deus é um Deus de ira também. Deus disse, eu jurei na minha ira. Então aquilo chegou uma hora que Deus ficou irado. Deus se irou. Por isso quando Jesus, que era Deus em carne, um dia Ele se irou quando Ele chegou no templo e viu a condição que estava aquilo. E aquilo fez Ele ficar irado. Jesus, naquela hora, era Deus irado ali diante do povo. Aquele Deus que se irou lá no deserto, agora em carne humana, Ele também se irou. Por isso você toma às vezes os sermões do irmão Brana, não era ele, mas era Cristo nele, e você vê que ele estava irado, trazendo condenação para o mundo, condenação para o pecado, condenação para a vida imoral que as mulheres viviam. Por quê? Porque era o mesmo Deus agora, que também estava irado, também estava trazendo condenação. Então nós devemos saber que esse Deus também Ele se ira, né? E que nós não venhamos a provocar a sua ira a tal grau que Ele possa dizer como Ele disse àqueles que saíram no primeiro êxodo. Porque se a história se repete, então vai se repetir nesse terceiro êxodo. Deus vai se irar também com muitos que têm saído, mas por ser de dura cerviz, por não se dobrar à palavra de Deus, isso vai levar a Deus se irar também. Oh, e oxalá não seja comigo. Oh, sim. Oh, e o irmão Brana continua dizendo, mas
Quando você se casa com essa certa mulher que você escolheu, vocês são um então. Sim. E é assim que você é com Cristo. Quando você o vê manifestado e torna-se real, então você é parte dele e ele é parte de você. E juntos são parte da mensagem. Né? Por que parte da mensagem? Porque a mensagem é Cristo. A mensagem é a Bíblia. A mensagem é toda a Bíblia revelada para nós. Por isso é que você é parte da mensagem. Por isso, quando a pessoa diz eu sou da mensagem, então ele está querendo dizer que ele é de Cristo, que ele é da palavra, porque a mensagem é Cristo. Né? Oh, quantos navios denominacionais temos que vão para Tarse, para o Jonas desse dia? 900 destes, algo assim, navios que tomam a rota fácil, não querem encarar, querem ir para Tarse, querem chegar a um destino, mas a rota fácil. Agora, Jonas não queria encarar o negócio de ir até os gentios. Ele não queria levar aquela mensagem cruel para lá. Dentro de 40 dias vocês perecerão, se não se arrependerem. Ele detestava fazer isso e pensou, aqueles gentios, é difícil saber o que farão comigo. Mas ele teve que encarar isso, está vendo? Mas ele tomou um navio fácil e foi para Tarse. Foi para o casco do navio e adormeceu e tomou a rota fácil. Não queria encarar. É assim que muitos fazem. Não querem encarar. Mas tem uma coisa, se é um filho de Deus, Deus vai atrás e ele vai encarar a rota difícil. Se não é um filho de Deus, Deus não perde tempo. Deus simplesmente fica até satisfeito. Quando Jesus deu o sermão duro e eles se foram, ele não ficou preocupado. Pelo contrário, ele até se virou para os discípulos e disse, vocês não querem ir também? Então ele não está preocupado, porque ele deu aquele sermão justamente para se livrar de muitos que estavam seguindo a ele apenas com alguns interesses, e não no que ele realmente estava ensinando. Então, se não é um filho de Deus... Por isso Jesus disse, não arranca o joio. O joio simplesmente não é negócio nosso arrancar joio, não é negócio de nenhum homem. O negócio do homem é pregar a palavra, porque é a palavra que faz a separação. A palavra vai separar. Um dia de tanta pessoa ouvir a palavra, ou ela vai entrar em Cristo, ou ela vai para o mundo, porque chega uma hora que até Judas se foi, não pôde suportar mais. Então, chega uma hora que a própria palavra vai dizer, rapaz, aqui não é o teu lugar. Jesus disse para Judas, em outras palavras, o que você tem que fazer, faça agora. Você tem que me trair, então chegou a hora. Agora é a hora de você fazer isso. Então é a palavra que faz a separação. E é um caminho fácil, é um caminho popular com as pessoas. É fácil tomar o caminho onde todos podem dar uns tapinhas nas suas costas e dizer que você é um bom companheiro. Esse é o fulano e beltrano, e o mundo olha para você. É fácil de andar pelo caminho popular, mas quando você tem que fazer algo diferente, quando você tem que assumir a sua convicção do que você sabe ser a verdade, e aí que está a parte difícil, é aí que vem a dificuldade, aí mesmo. Então essa dificuldade vai vir para cada um de nós. Para cada homem e mulher que quiser tomar o caminho realmente apertado e difícil, tomar o caminho do Evangelho, essa hora vai chegar para cada um de nós. E essa hora então é que nós vamos mostrar quem realmente nós somos. Quando Deus apertou com Jonas, jogou ele no mar, ele sabia que ele estava errado, ele sabia que ele ia morrer, ele realmente se deu por vencido, ele sabia que não havia chance. E Deus viu aquele arrependimento de Jonas, porque Jonas se dispôs a ser jogado, amarrado, para não ter nenhuma chance de nadar, de escapar. Ele pensou, agora é meu fim. E Deus olhou e disse, agora é a hora de eu te usar. Quando Deus vê um homem dizer, agora é meu fim, agora eu estou acabado, agora eu sei que eu não presto para nada, não tenho mais nenhuma chance, eu estou acabado diante de Deus. Irmão, é nessa hora que Deus olha e diz, não, agora é hora de eu te ajudar, agora é hora de eu te usar. Foi quando Jonas se deu por entregue. Deus estava lá em cima e simplesmente havia uma baleia já ali acompanhando aquele barco. Havia uma baleia por ali.
simplesmente acompanhando aquela tempestade, esperando a hora que aquele profeta fosse jogado ali, e ele simplesmente não teve tempo de engolir nem um gole de água, e ela o tragou. Ela estava ali, um peixe preparado para levar o profeta. E ela simplesmente deu meia volta e foi para o destino que ele tinha que ir. Deus sabe como traçar o nosso destino. Deus sabe como trazer o homem ao lugar que ele deseja. Por isso diz o hino ainda que muitos por tormentas, por tempestades, muitos através de grandes provas, mas Deus sabe que todos nós viremos pelo sangue, todos nós viremos pela palavra. Então Deus sabe como levar nós ao nosso destino final. Amém? Cristianismo. E assim verificamos que muitos caminhos fáceis de seguir. Sim. Ninguém discorda de você. Isso simplesmente é como um pano de lavar louça. Isso simplesmente escorrega, é como um pano ensaboado. Tudo vai a seu favor. Sim. Cristianismo é uma vida diária, áspera, vivendo para Deus. Neste mundo presente, é um constante queimar do fogo e amor de Deus no coração que incendeia você. É um constante desejo de chegar mais perto de Deus. É uma constante insatisfação com a sua condição quando você vê que não está onde deveria estar. Isto é cristianismo. Cristianismo não é um caminho fácil. Cristianismo não é vir na igreja no domingo e esquecer a Bíblia durante a semana. Não, cristianismo é uma vida diária. Um homem que ama a Deus, ele tem o seu olhar voltado para o céu. E ele não vai estar satisfeito com os seus fracassos, com os seus erros, com a sua intolerância, com a sua maneira animalesca de viver. Ele vai estar em constante queimar por Deus para chegar à perfeição. Isto é uma prova de que você é um eleito, de que você é uma semente predestinada para o arrebatamento. Você não vai estar satisfeito, você não vai estar confiante em tantos anos de mensagem, enquanto Deus me chamou. Você não vai viver só do passado. Quem vive do passado é museu. Nós ainda que nos alegramos às vezes pensar quando Deus nos chamou, mas não podemos viver só pensando lá atrás. É uma experiência diária com Deus, é um caminhar hoje, amanhã é outro dia, e não posso viver só das glórias do passado. Muitos, por viver da glória do passado, olhar no retrovisor, bate. Você vai dirigir um carro e só olhar para o retrovisor, você vai ter um acidente. E assim é na vida espiritual. É um constante olhar para frente. Sim. Mas é fácil seguir o caminho que o mundo segue. É fácil de descer a correnteza. Vá lá e coloque-se no rio com seu barco. Pegue seus remos e comece a remar contra a correnteza. Você não ganha muito tempo e é difícil de seguir. Mas você solte os remos uma vez e observe. Você passa as árvores rapidamente descendo. Mas veja para onde você está seguindo. Quando as coisas estão flutuando facilmente, lembre-se, você está seguindo em direção a uma grande catarata lá embaixo, de algum tipo. Você está seguindo em direção à cachoeira e não demorará muito para você cair naquela cachoeira, só flutuando com o mundo fácil, do jeito que ele segue. Você não vai querer isso, não, Senhor, mas você deve aceitar a sua responsabilidade. Amém? A responsabilidade de servir a Deus, a responsabilidade de ser um cristão, a responsabilidade de fazer a vontade de Deus. Isto é o que Deus deseja ver em nós. É o caminho estreito, é o caminho apertado, é o caminho difícil. Esse caminho, às vezes, você vai ter que se recomeçar do zero de novo. Deus vai te levar lá ao pó. Mas quando você levantar a mão como Jonas e dizer: agora eu estou acabado, Deus ali mesmo vai estender a mão e vai dizer: não, agora você vai descer a casa do oleiro. Um dia Deus disse para o profeta Jeremias: desce a casa do oleiro e olha o que ele vai fazer. E ele chegou e o oleiro estava trabalhando um vaso. E de repente o oleiro simplesmente não se agradou e jogou no chão, espatifou tudo aquilo, estava quase pronto. E Deus estava dando uma lição para o profeta. E é isso que ele faz conosco.
Nós somos os vasos que precisamos ser quebrados. E Deus, se Ele quer fazer um vaso perfeito, então Ele vai e quebra, e Ele sabe como moldar de novo. Não se preocupe, se Deus quer te quebrar, você tem que começar do zero. Mas se você tem uma fé nesse Deus e um desejo de servi-lo, então Ele vai te moldar novamente. Deus nunca deixa um homem que deseja servir a Ele. Às vezes nós chegamos a uma condição que estamos acabados, que estamos no pó, que estamos realmente sem nenhuma condição. Mas é ali que Deus ama tomar esse barro que Ele criou e começa a moldar de novo. Amém? Oh, não queremos a ideia popular, queremos a verdade. E a não ser que Deus disse ser a verdade, não queremos encarar nada a não ser o que Deus disse ser a verdade. Sim, mas tenha certeza que seus pecados sempre o encontrarão. Se não encontrarem aqui, eles o encontrarão no juízo. A desobediência de Jonas encontrou ele lá no porão do barco. Por isso vocês vão agarrá-lo em algum lugar, sim, Senhor. Mas se você for cristão verdadeiro, verdadeiramente chamado como Jonas foi, Deus já está com a sua passagem paga. Saia desse navio que vai para Tarsis de qualquer maneira. Deus predestinou você para esta vida, sim, Senhor. Se você for chamado e um verdadeiro filho de Deus, venha para Cristo, venha para a plenitude dele. Amém? Venha para a palavra da hora, a plenitude dele que está aqui. É para isso que ele está chamando. Esse é o chamado especial para a semente eleita dele hoje, para que venha para a plenitude dele, para fazer, porque esta é a vontade dele para nós hoje. Qual é a vontade perfeita de Deus hoje para o mundo? É que o homem aceite a plenitude dele, que é a palavra revelada em sua plenitude. Então, esta é a vontade de Deus para nós, é que nós venhamos para a plenitude dele. A sua ida está paga. Para onde? Ela está paga para Nínive e não para Tarsis. Ela está paga para o céu. Não importa se você está indo para Tarsis, se você desobedeceu, se você se apostatou, se você caiu, irmão, se você deseja se arrepender, então é porque a tua passagem está paga para Nínive e não para Tarsis, está paga para o céu, sim. Você é predestinado. O seu navio, como o meu sobrinho, há tempos atrás, uns 10 anos agora, ele tem ido de um lado para outro. E uma manhã ele vai a esta igreja católica aqui, e toma isso por causa do que algum padre santo fala aqui, e um outro fala aqui, e aqui. E de que vale tudo isso? Está vendo? E agora ele ainda está faminto e sedento. E eu disse: o seu lugar é lá no altar, filho. Está vendo? Não tem jeito de escapar disso. Quando Deus chega a ir atrás de você, é melhor você desistir e ir em frente. É só isso. Lembre-se, Deus estava na barca, Deus estava na tempestade, Deus estava no peixe. Em todo lugar que ele virava, Deus estava ali. Amém? Não é maravilhoso como Deus conhece o fim antes do princípio? Então é por isso que ele vai atrás de um eleito, ele vai atrás de um filho seu. Às vezes você diz: como que Deus pode ir atrás daquele homem? Mas é porque ele conhece o fim desde o princípio, e ele sabe se aquela alma está numa condição que pode ser redimida, e então Deus sempre estará indo atrás de alguém que ainda há possibilidade de ser redimido. Enquanto o homem não atravessa a linha, Deus ainda está indo atrás daquele homem, Deus ainda está indo atrás daquela mulher, porque Ele é um Deus de amor. Ele não é como nós, irmão. Nosso amor é um amor mesquinho, interesseiro, muitas vezes. Deus não. Deus é um Deus de amor, ágape.
É um amor eletivo, é um amor eterno, é um amor que realmente não tem prazer na destruição do ímpio. Esse é o Deus, e é esse amor que nós devemos ter, é esse amor de Deus, ágape nos nossos corações, que sempre possamos estar com a mão estendida. Se alguém quiser se agarrar, há uma mão para você se agarrar. Se alguém quiser misericórdia, há uma mão de misericórdia. Oh, não importa a condição que o homem esteja, ainda há uma mão de misericórdia se ele deseja misericórdia. Oh, sim. Oh, e se ele algum dia for atrás de você, talvez você se esquive aqui e se esquive ali, mas você estará infeliz até voltar e fazer aquilo que começou a fazer para ele no princípio. Amém? Esse é para o apóstata, para o que se apostatou. Ele nunca estará feliz. Não adianta. Você estará infeliz, está vendo? Oh, não vá correr da presença de Deus. Encare isso. Você crê que é a verdade? Amém. Então deixe. Se for a verdade, vale a pena viver por isso, morrer por isso. Oh, qualquer coisa. Se Ele já vindicou a você que é a verdade, então não podemos correr disto. Amém? Ele vindicou para você que a palavra é a verdade, que a mensagem do dia é a verdade, que a visitação dele para esse dia é a verdade, que ele visitou a terra desse dia como nunca tinha visitado desde os dias da sua carne, que ele nunca tinha vindo como ele veio nesse tempo do entardecer. Se ele vindicou isso para você, então, irmão, ninguém vai tirar isso de você. Não há ninguém, não há pessoa no mundo inteiro, pode ser o maior pregador da mensagem considerado hoje, que venha se apostatar e dizer que isso não é a verdade, para você vai dizer: você é um mentiroso, e a palavra de Deus é a verdade. Oh, porque Deus edificou a sua igreja sobre a revelação, e sobre essa revelação as portas do inferno não prevalecerão. É por isso que eu amo esse Deus, porque Ele não trata com grupos, Ele trata com o indivíduo. Ele trata com homem, mulher, pequeno, grande, que não sabe ler ou sabe ler, que é sábio ou não entende nada. Deus trata com o coração. Deus não olha essa casca. Isso é a casca, Deus olha lá dentro. Oh, esse é um Deus que não tem acepção de pessoas. Esse é um Deus justo e verdadeiro. Esse é um Deus que ama quando vê que você ama a sua palavra. Quando Ele vê que você deseja fazer a sua vontade, que você deseja viver conforme o seu caminho, a sua palavra. A revelação dele desse dia, a plenitude dele desse dia, como diz o mensageiro aqui. Então, quando Deus vê isso e vê você tentando fazer isto, Ele sempre vai te ajudar. Amém. Embora às vezes você vai perder muitos amigos, embora você vai perder muitos privilégios, às vezes você tem que ficar sozinho, às vezes vai lhe custar a sua família, vai lhe custar a sua esposa, o seu marido, seus filhos, às vezes pode lhe custar muitas coisas, mas quando você tem a revelação de quem é Jesus, irmão, não precisa nem você falar para a pessoa assim: eu tenho pena que você está sofrendo tanto. Não fale isso. Para um homem que conhece o que é Jesus, ele não quer que você fale que ele está sofrendo. Ele está feliz por sofrer por causa do Evangelho. Se ele for colocado para fora de casa, ele vai estar feliz. O profeta diz: eu fui colocado para fora de casa um dia, apenas com uma sacolinha ali de plástico e alguma muda de roupa, e meu pai me pôs para fora de casa porque ele aceitou o Evangelho. Mas pense que ele estava triste? Ele estava feliz por sofrer pelo Evangelho. Eu penso que quando um homem passa por isso, irmão, ele vai estar mais feliz do que ter ficado em casa, porque ele está sofrendo por o Cristo, pela palavra, por uma causa justa. Irmão, então, quando o homem tem a revelação de quem ele está seguindo, para onde ele está indo, irmão, não precisa ter pena dele, simplesmente ele vai estar feliz por sofrer por Cristo. Por isso o apóstolo São Pedro diz aqui, que ninguém sofra. Quer ver? Encerrando aqui o que o apóstolo São Pedro diz para nós. Ele diz assim, no capítulo, no versículo 5, ele diz aqui, que ninguém, deixe-me achar aqui,
Ele diz aqui: amados, vamos começar aqui. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Não é para estranhar, porque ela vai vir mesmo. Como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, sofreis. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida. Aí não. Como ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Amém. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Por onde começa o julgamento? Pela casa de Deus. As aflições começam aqui, as provas começam aqui. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendo-lhes as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém? Então, o apóstolo São Pedro encomendou as nossas almas nessa carta que ele disse: se você padece fazendo o bem, então você está encomendado, está incluído nessa carta do apóstolo São Pedro nessa noite. Amém? Creio que é suficiente para nós orarmos a Deus, né? Falarmos um pouco com Ele, colocar a Ele as nossas dificuldades. Amém. Se nós queremos fazer a sua vontade, quanto mais Deus não está disposto a nos ajudar. O problema é que muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade. E aí é onde nós às vezes nos decepcionamos. E às vezes não entendemos, mas sempre é porque nós estamos querendo fazer a nossa vontade. Amém. Mas se nós estivermos fazer a vontade de Deus, se nós sempre estivermos dispostos a renunciar à nossa vontade, foi isso que Abraão fez quando Ló disse. Ló disse: eu vou escolher a campina, que é mais verde, é um lugar bonito. Abraão disse: faça a tua escolha. Deu a oportunidade para ele. E Abraão tomou o que sobrou. Mas Abraão estava fazendo a escolha certa. Era a escolha de Deus. Deus nunca ia descer lá em Sodoma visitar Abraão. Deus nunca ia descer lá. Deus tinha que ter Abraão separado aqui. Quando ele escolheu as montanhas, Deus disse: Abraão, você fez a minha vontade. Amém. Você deixou a tua vontade. Você deu o direito de Ló escolher. Você cedeu a tua possibilidade de escolher, porque ele era ancião, ele era mais velho. Ele podia dizer: Ló, você fica aqui, eu te tirei de Padã, eu te trouxe até aqui, você só me causou problema, os teus pastores são rebeldes, estão só causando problema com os meus, e eu já te enriqueci, você não tinha nada, agora você fica aqui e sofre aqui, eu vou para esse lugar que tem bastante pasto. Mas Abraão era uma semente real, era um tipo do eleito, era um tipo do cristão. Irmão, sempre ceda o teu direito. Deus vai te ajudar. Se você ceder o teu direito, o problema é que nós queremos sempre reivindicar os nossos direitos. E aí, aonde nós deixamos de fazer a vontade de Deus. Amém? Então vamos nessa noite render nossos desejos, nossos direitos para Deus. Amém. É a coisa mais difícil, é o homem render os seus direitos, né? Mas nós tivemos um profeta nessa era que não pregou uma mensagem apenas, mas viveu uma mensagem. Ele sempre recedeu o seu direito. Ele sempre deixou que os outros tomassem o melhor lugar. Mas este é o que agrada a Deus, né? Deus apenas não deseja que você renuncie à sua palavra, mas muitas coisas, às vezes ceder o seu direito é o que faz a vontade de Deus. Amém? Vamos orar nessa hora. Se você quer vir ao altar, se você quer se assentado aí, como queira,
e dizer: Senhor, eu quero render a minha vontade. Até aqui eu tenho feito muitas coisas por minha razão, e a nossa razão é o que nos põe em problemas muitas vezes. Irmão, pela razão você tem razão, pela razão eu tenho razão muitas vezes, mas estou eu disposto a render minha razão? Quantas vezes você vê a sua razão trabalhando na sua mente e o diabo lhe forma um quadro tão bonito e diz: você tem razão, você deve agir com a razão, você não pode ficar por baixo, você deve brigar porque você tem razão. Mas quando nós voltamos e falamos: mas isto é a vontade de Deus, você está disposto a deixar a razão e ceder ao seu direito e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Amém. Irmão, é isso que vai resolver os problemas nossos. É quando nós estivermos dispostos a render a nossa razão. Amém. É quando você estiver disposto a render os seus direitos. Isso é o que Deus quer de nós como ovelha, render o seu direito. Se o irmão diz algo mal de você, não vá dizer algo mal dele. Diga: irmão, eu direi algo bom de você, eu orarei por você, eu pedirei misericórdia por você. Foi isso que o profeta fez. Quando o homem disse coisas terríveis contra ele, ele foi e disse: Senhor, ele não queria dizer aquilo. Talvez ele estava nervoso, Senhor, ele não queria dizer. Isto é ceder o seu direito. Pai celestial, que Deus nos ajude a sermos ovelhas, a sermos cordeiros, porque enquanto estivermos reclamando o nosso direito, irmão, Deus não pode nos abençoar completamente. Vamos ser como Abraão, ceder o nosso direito. Ceder o direito não é ser humilde, não é ser bobo, é fazer a vontade do Pai celestial. Senhor Jesus, temos vindo essa noite para meditar um pouco em Tua palavra, Pai. E eu mesmo estou aqui, e esse sermão é para mim, Senhor. Eu desejo render os meus direitos, Pai. Eu desejo render as minhas próprias razões, que muitas vezes eu tenho, e muitas vezes eu poderia até brigar por elas, justamente, e sabendo que eu estava realmente com razão e direito. Mas, Senhor, eu não quero isso, Pai. Eu quero ceder o meu direito, Senhor. Eu quero ser como Abraão, Pai. Eu quero dar a oportunidade do outro escolher primeiro, e eu quero ficar com a segunda possibilidade. Pai, que isso não seja algo que simplesmente sejam palavras, Senhor, mas que isso possa ser vivificado no nosso coração, que isso possa vir a ser vida em mim, Pai, vida nessa igreja, vida nesses irmãos, Pai, que esse verdadeiro caráter de Jesus Cristo, de ceder, de dar a outra face, Pai. Até quando vamos ler a Bíblia e simplesmente ser uma história, onde Jesus disse que se ferisse uma face, deveríamos dar a outra? Oh, e o profeta diz: um homem que tem o Espírito Santo, uma boa prova que ele tem o Espírito Santo é que ele pode levar um bofetão numa face e ceder a outra. Isso às vezes não é só um bofetão literal, isso às vezes é uma palavra, é uma injúria, é uma calúnia, é uma palavra áspera, mas é você não retrucar, é podermos ceder o nosso direito, é podermos ficar calados e dizer: orarei por você, meu irmão. Eu quero ver você no caminho do Senhor. Eu quero ver você um vencedor. Oh, isso é cristianismo vivendo em dois pés. Pai, conceda isso para mim. Eu quero isso na minha vida, Pai. Eu quero esse batismo do Espírito Santo, do amor divino na minha alma. Eu quero ser um cristão verdadeiro. Eu quero ser, Senhor, uma vida digna do Evangelho. Eu quero não apenas não pregar sobre o William Branham. Eu quero viver aquela vida que ele viveu. Oh, como ele pode se render tanto a Cristo para que ele pudesse fazer a sua vontade. Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Oh, nós estamos tão longe às vezes do caminho, Pai. Mas estamos vindo nessa noite para a casa do oleiro. Estamos dizendo aqui: Senhor, quebra-nos nessa noite. Molda-nos, Pai. Tira o nosso eu, Senhor. Tira a nossa vaidade. Tira o meu orgulho, Senhor. Tira o meu ego, Pai. Tira os meus direitos, Senhor. Deixa eu poder ceder os meus direitos. Não
de uma forma apenas farisaica, não para dizer eu cedi, não, mas de coração, uma vida transformada, uma vida de cordeiro, não para fazer um espetáculo, mas ir no seu quarto e orar por aquele que lhe ofendeu, trazer ele bem diante do seu coração e dizer: Senhor, perdoa-lhe, ele não queria fazer aquilo, ele estava nervoso. Pai, é esse sentimento que eu quero ter, é o sentimento de Cristo, é o batismo do Espírito Santo, é a vida de Cristo vivendo num homem e numa mulher. Pai, esse é o desejo da minha alma, esse é o desejo do meu coração. Eu creio que esse é o desejo de Deus para nós, é ver uma igreja que possa ser humilde, é ver uma igreja que possa amar um ao outro, que possa ceder os seus direitos. Oh, como nós precisamos de um quebrantamento, Pai. Precisamos, Senhor, de uma matança, Senhor, a começar do púlpito até o zelador, até o porteiro. Todos nós precisamos de uma matança, Pai. Tenha misericórdia, Jesus. Oh, Deus, tira o espírito errado do nós, Senhor. Deus, traga uma libertação total, Pai. Queremos, Senhor, ver a vida de Cristo vivendo em nós. Queremos chegar ao lugar onde não tenhamos mais conversas um do outro, onde nós não tenhamos mais prazer em falar da vida do outro, onde nós não tenhamos mais prazer em apontar o erro do outro. Pai, onde nós possamos chegar ao que o irmão Brana disse: se não podemos falar o bem, então ficarmos calados. Senhor, isso tem que se fazer real na vida dos eleitos. É a hora do amadurecimento, é o tempo da colheita, Pai. Senhor Jesus, nos colocamos no altar nessa noite, nos colocamos para ser quebrados, Senhor, para ser moldados. Oh, Jesus bendito, tenha misericórdia desse povo, tenha misericórdia dessa igreja, tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. Não queremos apenas ser um povo, Senhor, que vem aqui. Queremos ser cristão, nascido de novo, batizado no Espírito Santo, com caráter, com vida vivida, com amor divino na alma, o amor pelas almas no coração. Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor, me leve à casa do oleiro nessa noite, me quebre, Pai, e me faça sair diferente. Faça minhas palavras ser diferentes, Senhor, meus pensamentos ser diferentes, Pai, minhas atitudes ser diferentes, Senhor. Deus, tenha misericórdia, Senhor, venha quebrar-nos, Pai. Todos nós precisamos de um quebrantamento. Todos nós precisamos, às vezes, descer à casa do oleiro. Oh, para sermos feitos de novo, Pai. Para sermos moldados, Senhor. Para sermos quebrados, Senhor. Oh, quebra, Pai. Quebra nossas vidas, Senhor. Oh, Jesus, ajuda-nos, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia dos seus filhos, Pai. Os irmãos que estão passando por lutas, por provas, por dificuldades. Talvez alguém está ouvindo no alcance da nossa voz. Deus, mas ele possa saber que há um lugar de misericórdia ainda. Que o trono da misericórdia está aqui. Porque a palavra de Deus está aqui. E onde a palavra é ministrada, ali há misericórdia, ali há perdão. Oh, que ele possa, Senhor, saber que Deus ainda está aqui para perdoar. Que ele possa se humilhar, se consertar com Deus, se arrepender dos seus pecados, pagar o preço, rastejar, pedir misericórdia, porque ele vai encontrar misericórdia como Jonas encontrou misericórdia.
Deus, traga um derramamento do Espírito Santo. Oh, não tanto em barulho, mas em uma vida transformada, em vidas quebrantadas, em vidas que possam realmente se amar e se respeitar. Uma igreja onde possa amar um ao outro, respeitar o pastor, respeitar cada irmão, respeitar cada ofício, oh, respeitar a palavra de Deus para essa era. É isso que nós queremos, Pai. É um povo que tenha respeito, tenha reverência, Pai. Que sejamos ovelhas, Senhor. Que sejamos dispostos a nos render, Pai. Nós sermos quebrados, Senhor. Sermos moldados, Pai. Molda nosso caráter, Senhor. Molda a nossa forma, Senhor. Tira de nós o que não te agrada, Senhor. Talvez alguma coisa que nós pensamos que não é errado, mas isso desagrada a Ti, Senhor. Talvez alguma avareza, alguma vaidade, algum orgulho humano, alguma coisa, Senhor, desta vida, alguma carnalidade. Pai, mas Tu possa vir nessa noite queimar com o fogo do Espírito Santo. Que cada alma aqui seja quebrada nessa noite. E que o oleiro, o grande Espírito Santo possa fazer de novo, Pai. Moldar homens e mulheres para saírem daqui diferente, com um desejo mais íntimo de caminhar mais perto de Deus, com um desejo de caminhar mais perto da Tua palavra, com um desejo de submissão, com um desejo de retidão, com um desejo de abnegação, com um desejo de humildade no coração. Faça isso, Senhor Jesus. Oh, quebra e transforma, Senhor. Molda minha vida, Pai. Quebra meus sentimentos, Senhor. Oh, Jesus querido, nós queremos esse quebrantamento. Nós queremos vir ao altar, Senhor. Nós queremos chorar na Tua presença. Essas lágrimas farão bem, Pai. Há um anjo que leva as lágrimas até o trono da graça. Há um anjo que leva as orações para encher a taça. Deus, que nessa noite a taça de cada um aqui possa derramar ali, Senhor, naquele lugar de intercessão, naquele trono de misericórdia, onde as orações, naquele altar de incenso, as orações são queimadas e aceitas. Pai, faça isso por nós nessa noite. Receba a nossa oração. Que o anjo possa ministrar cura nessa noite, Pai. Que o anjo possa ministrar uma transformação. Oh, que o Espírito Santo, o grande anjo, a coluna de fogo possa vir e ministrar, Senhor, libertação para cada um dos Teus filhos. Conceda isso, Senhor. Faça-nos sair daqui diferente, Pai. Faça-nos sair daqui com um propósito novo. Pai eterno, deixa-nos repensar nossas vidas, Senhor. Deixa-nos parar um pouco e analisar a nossa vida. Analisar quantas vezes nós realmente quisemos fazer a nossa vontade. Quantas vezes nós quisemos usar a nossa razão. Quantas vezes nós não estivemos dispostos a nos humilhar. Quantas vezes nós não estivemos dispostos a render, a ceder nossos direitos. Quantas vezes nós não estivemos dispostos a ficar calados quando deveríamos ficar, porque o silêncio de Jesus venceu. Oh, muitas vezes o nosso silêncio é que traz a vitória, mas muitas vezes nós nos indignamos quando nós deveríamos ficar calados. Oh, quando nós deveríamos respeitar um ao outro. Pai eterno, Tu nos leve a uma reflexão, Senhor. Tu leve uma reflexão cada um de nós, Senhor. E ajuda-nos nessa hora, Pai. Quebranta nossos corações, Pai. E tenha misericórdia do Teu povo. Tenha misericórdia da Tua noiva ao redor da terra. Tenha misericórdia dos ministros, dos pastores, Senhor. Oh, que estão segurando a palavra, estão segurando o Evangelho. Tenha misericórdia dos Teus filhos que estão recomeçando, Pai. Oh, que Tu possa vir e dar força para eles. Que Tu possa pegar pela mão e dizer: eu vou te guiar até o fim do caminho. Oh, porque Jesus nunca desampara ninguém. Jesus nunca deixa uma pessoa desamparada. Oh, Deus, que cada alma que está em desespero
possa sentir a tua mão nessa hora, Senhor, dizendo: eu estou aqui, minha filha, eu estou aqui, meu filho, eu vou te levar até o final do caminho. Não se preocupe, você se parou por mim, eu estou me parando por você. É isso que nós queremos, Pai, é nos parar pelo Senhor aqui, é morrer para nós mesmos, é sermos crucificados com Cristo, é chegar a dizer como Paulo: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Pai, faça isso por mim, Senhor. Eu peço por misericórdia, Jesus. Eu quero caminhar mais perto, eu quero recomeçar cada dia, Senhor. Oh, eu quero um sentimento novo a cada dia no meu coração para te servir, Senhor. Nunca deixe o desânimo e o abatimento me atingir, mas me ajude, Senhor, que tu possa ser a minha porção. Como tu disse ao profeta um dia: olhe para cima, eu sou a tua porção. Pai, que tu possa dizer para cada um de nós, nas horas dos nossos abatimentos: Pai, eu sou a tua porção, eu vou te levar até o fim do caminho. Amém. Há uma grande porção do céu esperando por nós. Ajuda cada um de nós, Pai. Esforça a nossa coragem, Senhor. Oh, Deus. Ajuda-nos, Pai. Sim, Jesus. Ajuda, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus.
Esse é o nosso desejo, né? Ser um vaso novo. Nos acompanharam Evair Machado, Boa Vista do Sul, Rio Grande do Sul. Aniele Leque, de Igrejinha, Rio Grande do Sul. Vicente, de Nova Erechim, Santa Catarina. Hélio, de Florianópolis. Maria da Rocha e família, de Curitiba. Deise Castilho e família, de Pinhais. Ademir e família. Lourivaldo e Edna, Clarice, Inês e Bruno, Ruth, Benedita e Graça, Noemi Balmante e família, Valmir Mussolim, José Valdir e família, José Francisco e família, todos de Toledo, Guiomar e Maria de Guaíra, Iraci, João e Mário de Guaíra, Gleci e família de Colombo, Diva dos Anjos de Ponta Grossa, Sandro de Vera Cruz do Oeste, Josias e família de São Paulo, Aparecido e Zilda de Cosmópolis, Nair, Otávio, Eva e Nathalie de Sertãozinho, São Paulo, Gerson e família de Ferraz e Vasconcelos, Elifas e Mônica de Macaé, Leia e Tereza de Ibatiba, no Espírito Santo, Esther, Ricardo, Ágata e Estevão de Belo Horizonte, Marcos e Vânia, Elanã de Rolim de Moura e Celso e família de Fazenda Rio Grande. Amém? E a irmã Leia pede oração pela sua prima Miriam, suas amigas Neiva e Solange e família. Irmã Diva dos Anjos pede oração por sua saúde. Vamos nos pôr de pé. Pai Celestial, esses nomes que nos acompanharam, que o Senhor lhes abençoe. Amém. E agora alguns deles estão mencionando suas necessidades, Pai, por família, por enfermidade, por problemas. No nome de Jesus Cristo, Deus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que não há nada que o Senhor não possa fazer, que o Senhor visite essas vidas agora, Pai, pelo poder do Teu nome, no precioso nome de Jesus. Amém. Lembrando, no próximo sábado, 19 horas, então, culto voltado para o evangelismo. Você convide alguém para vir e estaremos aqui para o culto. Deus os abençoe. de Deus repreendeu de minha morte.